mais um RMH em casa. Hoje eu resolvi ficar aqui no sofá. Ah, la vecchiaia é bruta, como diz o italiano, né? Mestre Capozzi, la vecchiaia é bruta. Então é o seguinte, hoje temos um programa especial, né? Aquela banda que lançou um disco e tinha tudo para dar certo e acabou não dando, né? Primeiramente, antes de escolher as minhas bandas, né, que não deram certo, queria agradecer a todos pelos elogios do último RMH. A galera amou, Confess. A galera tá me pedindo pra caramba o disco do Cavalo a Vapor. E isso é bem bacana. Valeu mesmo, se inscrevam no canal e falem comigo, escrevam as suas opiniões. É sempre um puta prazer fazer esse programa pra vocês, entendeu? E pra gente também, porque a gente faz com amor. Batalha, eu, Du, Cláudio, Victor, a gente faz a coisa muito mais pela paixão do que qualquer outra coisa. Então vamos lá. Eu vou ter que escolher alguma banda que... Eu vou escolher 3. Que lançaram um disco, tinham tudo para lançar outros discos e terem uma vida longa, mas acabaram parando ali, né? Antes de falar os 3 discos, eu queria dizer uma coisa. Se nós formos falar por banda, por merecimento, nossa senhora, quanta banda boa que ficou lá atrás e quanta banda meia boca que se tornou mainstream, né? Eu fico pensando às vezes, eu falo, poxa, a banda, existe uma coisa na vida, na música, como na vida também, que é a estrela, né? Às vezes a estrela brilha para alguns e para outros não, né? Isso eu posso dizer nas 2 coisas que eu mais amo na minha vida, que é o rock e o futebol. Quantos jogadores maravilhosos que se perderam por aí e outros ridículos se tornaram campeões até mundiais, né? E a mesma coisa acontece na banda. Guitarristas normais que são endeusados e outros guitarristas fantásticos que ninguém nem sabe, né? Mas eu não vou citar, mas se vocês quiserem saber pode perguntar, eu falo no outro programa sobre essas bandas. Então eu vou citar 3 discos de bandas que eu adoro e que ficaram nesses discos e nunca mais apareceram. Começando com uma banda que lançou um disco em 98, Moondog Mayne. Moondog Mayne, o álbum chama Turn It Up, Southern Rock, realmente um Southern Rock, tinha uma mulher na batera, mas essa banda foi conhecida por mim porque tinha Frank Hannon do Tesla na guitarra, e o Frank Hannon sempre teve vamos dizer, um pé nessa música solista, no blues, além de ser um músico fantástico, quando o Tesla deu uma parada, após o Bust a Nut, o Jeff Cage fez o Bar 7, o baixista fez o Soul Motor e o Frank Hannon fez essa banda, Moondog Mayne. Cara, Sweet Sound Sound, Turn It Up, maravilhoso, é um disco fantástico, é uma mistura de Southern Rock com um pouquinho de hard rock e a banda ficou por ali, lançou um disco só. E eu conheci essa banda, sabe como? 1998, eu fiz uma viagem para assistir o Kiss no Dodger Stadium, em Los Angeles, o primeiro show da Psycho Circles. E antes eu fui para Miami. E na época estava surgindo a internet, eu vi que ia ter um show do Judas Priest, turnê do Jubilator, em Fort Lauderdale. Eu falei, uau, eu vou estar lá, vou assistir. E eu tenho um amigo meu, que é o Maurício, ex-baixista do Traje a Rigor, ele trabalhava na distribuidora de CD. Então eu fui trabalhar, ao mesmo tempo encontrei com o Maurício foi comigo nesse show. E quem abriu o show do Judas? Moondog Mayne. Só que quando eu fui no lugar, vocês imaginam um Blackmore. Isso, o tamanho do Blackmore. Ia tocar lá Judas Priest. Eu paguei no ingresso $20. Então, e essa banda... O Maurício falou, parece que é uma banda do cara do Tesla. E eu não conhecia, não tinha informação nenhuma. Quando eles entraram no palco, na primeira música eu saí correndo que nem um louco, fui comprar o CD. Eu tenho até hoje esse CD ficou raro, muito difícil, mas eu consigo arrumar para quem quiser. Então confiram essa banda. Moondog Mayne, Turn It Up, para quem gosta de Southern Rock, fantástico. Agora eu vou falar da segunda banda. 1985. Você olhava para os caras assim, cabelo levantado e tal.
Eu vou falar do Dagger, Not Afraid of the Night. Meu, que álbum maravilhoso. Hard rock na pegada Treat, na pegada, deixa eu ver, Europe, na pegada um pouco de Bon Jovi, mas muito mais legal, muito mais com atitude. Tem uma música fantástica chamada It's Alright. E a banda ficou nesse álbum. Então, para quem quiser, esse álbum eu ainda consigo arrumar. Tenho acho que 2 peças no Animal. Então, para quem gosta dessa praia, confiram esse álbum do Dagger, Not Afraid of the Night, lançado em 1985. Tá? A banda é D-A-G, tá aí a capa, D-A-G-G-E-R. Adoro, fantástico. E para encerrar, eu vou mudar um pouquinho o estilo. 1986. Um dos discos mais toscos que eu já ouvi na minha vida. Ao mesmo tempo, um dos discos mais legais que eu já ouvi na minha vida. Tosco e legal andam sempre junto. Por exemplo, o que é essa banda? A banda mais tosca, que é uma banda a qual eu respeito demais, mas além de ser tosco, eu acho embolado o som, nunca curti, é o Venom. Pra mim, uma banda totalmente que só existe porque é o pai do black metal. O Carry On lançou em 1986 um álbum chamado Evil Is There. Cara, é uma mistura de Venom, Celtic Frost com pitadas de Honey Wild. Sensacional! Refrões pegajosos, simples. Provavelmente os caras eram músicos bem limitados. O vocal tem uma característica muito boa. Evil is there, evil is there, evil is there. E tem outra música que eu adoro, que chama Games of Evil. Meu, é sensacional. É tão tosco que é sensacional. E a banda parou por aí. Lançou um álbum só e poderia ter ido pra frente e lançado outros álbuns, que ela é muito melhor do que muitas outras bandas. Por exemplo, se você me perguntar se eu prefiro Hellhammer ou Carry On, eu vou falar, prefiro Carry On. Então tá dado o meu recado aí, tem um monte de convidado falando, do Ricardo, e muito obrigado pelo apoio sempre que vocês estão tendo ao RMH, e vamos fazer os RMH de vez em quando diferente, tá bom? Grande abraço a todos e logo logo a gente tá voltando pro estúdio com altas novidades, muita coisa bacana e muita história legal. Valeu! Beleza aí? Mais um especial aqui do RMH, nessa série RMH em casa, né? E esse pra gente aqui que não fica só no beabá é complicado, viu? Eleger bandas que poderiam ter vingado, que tinham potencial para ter mais nome do que tem, ou que poderiam ter ido pro mainstream, não sei, ser muito mais conhecida do que são, né? No meu caso é até difícil, porque eu acho que eu escuto mais banda diferente, assim, essas largadas pelos outros, ou que não é tanta gente que conhece, do que a banda, as comuns, as beabá, essas coisas, né? Lógico que a gente gosta tudo, mas para escutar no dia a dia não vou colocar Paranoid, Iron Man, essas coisas para ouvir, né? Então eu tenho algumas escolhas aqui interessantes, a gente vai tá cheio de convidado falando, cada um de uma área. É legal que tem uma variedade imensa, até de épocas, de estilos, tudo. Só que eu quero começar por essa aqui, ó. Já usei essa camiseta aqui, do EZO, do Japão. É uma banda que foi até descoberta, né, entre aspas, pelo Gene Simmons do Kiss, que ele que produziu o primeiro álbum, só que eles vinham de antes, chamava Flatbacker, a banda, e já tinha vários álbuns lançados, 2 álbuns até, eles têm 3 no total como Flatbacker, e a banda não era hard em heavy, ela era mais puxada para o hard, tinha até coisa speed, era muito mais pesada do que depois que entrou o Gene Simmons na parada para produzir e dar aquela força para os caras, né? Que eles tinham até aquela pintura tradicional do Japão, tinha um visual bem diferente, e algumas músicas foram retrabalhadas. Flashback Heart Attack, que teve videoclipe exibido inclusive no Brasil na época, foi daí que eu conheci essa banda, o EZO, que inclusive meu irmão Frederico Batalha, ele é muito fã também dos 2 álbuns,
o primeiro, que é produzido pelo Gene Simmons, tem várias músicas que eu gosto do disco inteiro, na verdade, né? Ele tem partes hard e tem partes heavy metal, tem música até speed, rapidinha. E depois eles lançaram o Fire Fire, já sem o auxílio do Gene Simmons, mas ainda pela Geffen Records, então ainda era uma gravadora grande. Tinha muita expectativa, eles lançaram videoclipes na época. As faixas que eu destaco também tem várias, mas a que eu mais gosto saiu em videoclipe, ela chama Million Miles Away. Tem uma pegadinha meio The Cult nela, é muito animal. Os dois discos do Eazy-O merecem destaque. A faixa a título do segundo, a Fire Fire, inclusive foi regravada pelo Skid Row na fase mais recente. Então, uma curiosidade, um dos discos preferidos do Jake Lee, o guitarrista que tocou com o Ozzy e tocou no Mickey Rat também com o Stephen Percy, é o primeiro do Eazy-O, o primeiro do Exo. Então, essa banda, todo mundo do Japão só lembra do Loudness, inclusive Masaaki Yamada saiu do Eazy-O e foi pro Loudness também. Aí parece que ele abandonou a música e hoje acho que é dono de restaurante em Nova York, deve estar fechado, né, nessa época da pandemia, infelizmente, a gente não teve mais notícia dele. Mas teve essa ligação do Eazy-O com o Loudness, que inclusive tocava até música do Eazy-O na época dele na banda, né? E tem discos legais e outros que nem tanto no Loudness, mas do Eazy-O eu indico os dois, pode ir atrás se não conhece, se não achar fala com o Carlinhos, eu nem sei se é fácil ou não, porque eu só tinha em vinil, em CD não. Falando em CD agora, segunda banda que merecia muito mais do que tem, do que virado um nome cult do prog metal, é o Ark Burn the Sun, responsável pela melhor obra de prog metal dos anos 2000. Esse disco é fenomenal de ponta a ponta, infelizmente dois já faleceram dessa banda, Matthew Lawson e o Randy Coven, e o batera é o John Macaluso. Esse disco é absurdo de bom. E eu ganhei do Thor, que era do Conception, e agora voltou Conception, eu ganhei o primeiro do Ark quando eles vieram para o Brasil, End of the Century Festival. Ele era guitarrista de apoio do D.C. Cooper, do vocalista. E aí ele me deu o primeiro do Ark, é interessante, até o Yorny Land com vocal mais pro Coverdale. Nesse Burn the Sun ele apavora, todos apavoram, a banda inteira. Isso aqui é um clássico obrigatório, esse CD saiu no Brasil na época. Então, assim, não só fãs do Yorny Land vão gostar, como os do Conception, do fã de prog metal em geral, porque isso aqui é uma obra completa. E essa banda, infelizmente, deu azar, porque o Holland Grapple chegou no chaveco no Yorny Land, ele foi pro Master Plan e aí ferrou o trabalho do Ark. Tentou segurar as pontas um pouquinho depois desse álbum sem o Yorny Land, não deu certo, a banda acabou. E aí a gente tem um grande trabalho de uma banda que poderia ter vingado. Eu não sei se ia ficar do tamanho do Dream Theater no prog metal, isso é bem difícil, mas que ia ser muito mais falada do que principalmente esse álbum. A gente não sabe quais os outros eles poderiam ter gravado, né? Isso é certeza. E eu vou fazer mais escolha também, tudo bem que demore. Vou falar uma que é um dos discos que eu mais gosto de todos, que é esse aqui, ó. É o Malice, License to Kill. Tudo bem que tem o primeiro, tem gente que gosta, vice-versa, foi do filme, a trilha, a memória afetiva, não sei o que. Só que esse aqui destrói. Esse aqui é um hard and heavy, mega poderoso. Vocal do James Neal aqui. Esse cara por que esse cara foi se meter tão cedo com o negócio de alcoolismo e droga? Aí ele perdeu a manha. O único cara que depois vingou um pouco aí foi o Jay Reynolds, que é o guitarrista, esse aqui, ó, que ele até chegou a integrar um tempo o Metal Church. Mas esse disco aqui é inteiro bom. Eu gosto da faixa License to Kill, Christine, Chain Gang Woman, Sinister Double, que abre. Isso aqui é um disco que saiu nacional, não sei se é fácil ter em CD, porque eu não vi muito aí não, a não ser aqueles lances de piratinha russo, essas coisas, mas aí, querendo saber mais detalhes, é só entrar embaixo, fala com o Carlinhos, vê pela Animal Records,
na Galeria do Rock, até tem um e-mail, telefone, todos os contatos aqui na descrição. Pode ser que ele arrume, mas isso aqui, ó, até a camiseta eu tenho, mandei fazer, o mesmo que fez aqui o Bruno, pintado à mão, porque assim, não é beabá nem camiseta aqui, né, meu? E minha última dica, que infelizmente eu não achei o CD lá, é Wild Side, Under the Influence. É um dos melhores discos de hard rock dos anos 90, que pouca gente fala, eu gosto daquela capa bem sacana mesmo. É um som hard, todas as faixas são muito boas. É uma pena que chegou na época errada, como a gente falava lá no saudoso programa Up All Night, que tinha junto com o Fábio Hoffman, a Leila Cris, o Andinho, o Léo Steinman, que a gente fazia lá no Rocks Studio. A gente falava, chegou na época errada. O Wild Side é um desses casos, chegou na época errada. Under the Influence é um dos melhores discos de hard dos anos 90. Só que como eles chegaram na época errada, a banda se dissipou e o vocal ficou. E aí, não sei se o vocal e mais alguém, mas o vocal ficou. E eles tinham vindo de uma coisa única, que ela foi uma das únicas bandas que gravou dentro do 5150, o estúdio do Van Halen. Ninguém gravou lá, só o Wild Side gravou o álbum lá. E tinha composição feita junto com Paul Stanley, e não é um som levinho não, ele tem um punch legal, até as baladas eu gosto, não sou muito de balada, só que aí ficou só o vocal. E o segundo disco, nossa, é lata do lixo total. Eles mudaram completamente o estilo, virou um negócio totalmente voltado para o grunge, porque era a época depois, né? E aí o vocal quis entrar no embalo, lógico que não deu certo, porque nenhum fã que gostava do Wild Side conseguiu escutar aquele segundo disco grunge, né? É assim, grunge, e era nada a ver com o primeiro. Não é igual tipo banda contemporânea daquela época que pegou essa transição. Tem uma que chama Road Rat. É Road Rat escrito com 2 T's mesmo. Esse Road Rat, ele é diferente do que fez o Wild Side, que já foi pro lado do grunge e saindo do hard. O Road Rat mesclou os dois estilos. E aí eu gosto desse Road Rat, e o segundo do Wild Side não dá. Então a banda que poderia ter sido chegou na época errada, como teve o Hardline, chegou na época errada, teve várias. Aí o Wild Side chegou na época errada, tentou mudar o foco do estilo deles e se ferrou. Mas se tivesse vindo antes, com aquele primeiro álbum, se tivesse sido lançado em 88, 89, muita gente ia conhecer. Não ia ser uma coisa só para pouca gente, um nicho do nicho do nicho. Mas eu prefiro ser assim do que nem eu falei, ficar curtindo Iron Man, várias coisas assim comuns, beabazão. Beleza, legal, tá bom. Você vai lá no Bexiga, escutar o cover, Perfect Strangers, tá bom, beleza. Born to Be Wild, ficar agitando lá, tal, beleza. Mas eu prefiro esse tipo de coisa aqui, ó, camiseta. Então, essas foram as minhas escolhas, que eu poderia ter tido 50 e ficar falando aqui até amanhã, porque eu escuto tanta banda desse tipo. Mas quem sabe se a gente fizer uma parte 2 ou 3 desse bandas que poderiam ter vingado, eu fale mais. Valeu, vamos ver os convidados aí. Fiquem bem. Fala galera, mais um RMH em casa, hoje aí com um episódio falando aí das bandas que lançaram só um CDs maravilhosos e que ficaram por ali mesmo, né? Caíram no ostracismo, sumiram, né? Por N fatores, mas que lançaram um único disco e são discos maravilhosos aí, que alguns são bandas que muitos conhecem, outros são bandas mais obscuras. E de fato é curioso porque o mercado musical, mercadologicamente falando, não é um mercado de ciência exata, nunca foi, nunca será. Desde sempre, né, que o mercado aí, há décadas, né, lá do tempo lá, antes de Elvis Presley, o mercado só visa o dinheiro, basicamente, e a gente vê situações de apostas que são feitas assim, esses caras aqui são bons, esses caras aqui vão estourar. E que os caras vão lá e investem em dinheiro, investem em estrutura, os caras são ótimos, compõem bem pra caramba, tem muita inspiração, muita transpiração e que por N motivos não decolam. Se a gente fosse falar disso aqui, citar exemplos aí, a gente tem vários exemplos aí, seria um programa de mais de hora e meia, falando só dos exemplos de que cada um de nós gosta de uma banda que lançou só um CD.
E muitos passam por isso aqui, lá fora e aqui no Brasil. Eu passei por isso nos anos 90, que falavam assim, nossa, a banda que você participa vai explodir, sair em jornal, tudo isso. E aquele sucesso mercadológico nunca veio, né? Por N fatores aí. E isso existe, né? Infelizmente aí. E eu vou falar hoje de 3 bandas, 2 gringas e uma aqui do Brasil. Bandas que lançaram um disco de estreia maravilhoso, impactante, cheio de qualidade, mas que infelizmente ficaram por ali. A primeira banda que eu vou citar hoje é uma banda canadense, dos anos 90, de um disco de 92, é o Saints and Sinners. É uma banda canadense liderada pelos irmãos Hughes, o Rick e o Dan. E é curioso a história do Saints and Sinners, que a gente pode dizer que ali eles não deram certo 2 vezes. E a história é fantástica. Os irmãos Hughes, eles participavam nos anos 80 de uma banda canadense que foi muito bem aceita, lançou 2 discos maravilhosos, excursionou ao lado de monstros e que também se auto-sabotou após o segundo disco. Eu falo do Sword. O Sword, que nos anos 80 ali lembrava o som metal do Tokyo Blade, do Leatherwolf, do Judas, do Armored, do Malice, e que conseguiu alcançar, né, uma exposição bacana, tocando ao lado do Motorhead, do Accept, do Wasp, do Metal Church. Abriu os shows do Metallica na época do Master of Puppets. E é curioso, né? E lança um segundo disco muito bom e a banda logo após se dissolve, né? Todo aquele potencial, o disco foi super aclamado, o segundo disco. E aí a banda, por ela mesma, ela se auto-sabotou ali. Um dos músicos decidiu ter uma vida fora do mundo musical, né? Como ele falou numa entrevista uma vez, vou ter uma vida convencional. E é curioso isso, né? Quem é músico, como eu já fui, tem gente que fala, tem aquela piadinha, né? Aquele meme. Você é músico? Ah, eu sou músico. Tá, mas você trabalha com o quê? Eu sou músico, cara. E aqui é mais ou menos uma história, só para fazer um pouquinho de, né, metaforicamente aqui, uma brincadeira aqui. Mas o Sword é uma banda que acabou em 88, né, e aí os músicos partiram cada um para um lado, e aí os irmãos Hughes decidiram montar os Saints and Sinners, que o nome muitos podem fazer menção ao disco de 82 do Whitesnake, mas não é uma cópia, né, um chupinhado do nome do Whitesnake, não. Esse nome veio como inspiração de uma obra do Johnny Winter, de 74, e erradamente algumas pessoas na época falavam que era a cópia do nome do disco do Whitesnake. Nada a ver, né? E quem ouve os Saints and Sinners e não conhece a história predecessora dos irmãos Hughes, acham que esses caras nasceram pro hard rock, né? Riffs maravilhosos, solos totalmente hard rock, guitarra base hard rock total, bateria baixo, refrão chiclete, baladinhas. E não, esses caras tiveram uma história antes de metal. E fizeram um hard rock com os Saints and Sinners maravilhoso. Nada a ver com Sword, mas assim, um disco de primeira. Quem gosta de hard rock, e tem uma energia fantástica, assim, todos os discos de hard rock geralmente tem uma energia boa, mas esse especial, assim, de forma especial, eu acho que ele tem uma energia fora da curva, né? E esse disco foi produzido pelo Aldo Nova, e é curioso, né? Porque esse disco contou com a colaboração de muita gente na época que já era, né, big, já era monstro já, né? Nesse disco a gente tem ali o John Bon Jovi assim, colaborando com o disco, o Rachel Bolan do Skid Row também participando, o Brad Gillis, que tocou com Ozzy, participando, o David Sykes do Boston, e são composições maravilhosas, músicas fantásticas, e eu acho que tem um excesso de balada ali, né? Tem aquele velho som de bateria trigger dos anos 90, muito comum nos anos 90, eu não gosto, mas eu sei que na época era isso que imperava, mas o disco é excelente. E a gente vê assim, como que um disco desse não foi pra frente, né? Vai entender, ninguém consegue entender. Aqui nesse caso até tem uma explicação, esse disco foi lançado em 92, um ano crítico para quem tocava na época hard rock e heavy metal. Eu lembro até de um episódio citado pelo pessoal do Warrant, que o Warrant, né, é uma banda fantástica, que estava numa gravadora enorme e que efetivamente estava lá como um dos principais artistas do cast da gravadora. E eles disseram que no final dos anos 80, por início dos 90, eles iam no QG da gravadora, estava lá pôster do Warrant, de outras bandas de hard rock, heavy metal, estava lá o pôster do Warrant com a bolachinha de disco de ouro.
Depois de um tempo, voltaram para os estúdios, produziram discos novos e foram lá ter uma reunião no QG da gravadora, 1 ano e meio depois. Quando chegaram lá, olharam para as paredes e falaram, mas a gente não está mais aqui. Estava lá Pearl Jam, Nirvana, etc. Eles falaram, a gente perdeu espaço. E aí, talvez esse disco, né, do 100 Centímetros, que é maravilhoso, mas foi lançado numa época que já efetivamente não fazia... Para o mercado musical lá, as gravadoras não buscavam mais o hard rock e o heavy metal, né, para investir, né, já tinha uma outra tribo ali imperando, né, a gente sabe da qualidade que não é a mesma. Bom, Batalha fala mais do que eu nesse sentido, infelizmente aí é um estilo musical que até respeito, mas não gosto, efetivamente, eu acho, fora algumas exceções, é péssimo. E esse disco de 92 é uma época que, se esse disco fosse lançado anos antes, efetivamente, talvez atingisse uma gama maior de pessoas aí, né? Mesmo eles abrindo shows do Bon Jovi nessa época, realmente eles não conseguiram a exposição que mereceriam. Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica é o Outlaw Blood, um disco de 91, de um cara chamado Matt Frederiksen. E olha só que louco também. Outlaw Blood é uma banda totalmente assim, que pouca gente conhece. É um disco de 91, uma pegada hard rock um pouco mais leve que o Saints and Sinners, com uma outra vibe. Um disco lançado pela Attico, né? E o Matt Frederiksen é um cara com uma criatividade, uma competência de mão cheia. E assim mesmo a banda dele não foi pra frente. O Matt Frederiksen, ele é a voz da banda, né, que assim, a voz da banda cinematográfica do Almost Famous. Os vocais daquela banda do filme, ele quem faz esses vocais. Ele é um cara que ele é produtor e compositor também de mão cheia. E ele assina várias obras, né, trabalhos com Aerosmith, com Def Leppard, Motley Crue, com Ozzy, com Buck Cherry, Mick Jagger, com a Sheryl Crow, com a Pink. Pessoal, é um cara que assim, que é mega competente, ninguém tem dúvida, né? O cara assina obras e trabalhos de gente que é mainstream mesmo, que ganha milhões de dólares ali, e nem isso garantiu a ele um lugar ao sol com a banda que ele montou, o Outlaw Blood, que é um disco bem legal, né? É um vocal que, assim, quem ouve a primeira música vai achar que é que lembra aquele Gene Loves Jezebel, mas ele tem uma pegada de Cult, de Def Leppard, de Billy Idol, Bang Tango. Então, se você curte esse tipo de som, né, um pouco mais leve, mas muito competente, Outlaw Blood é uma baita indicação. E não deu em nada. Esse foi menos comentado do que o Saints and Sinners na época. E era um ano antes que não tinha esse negócio de grunge ainda, assim, explodindo ainda da forma que foi. Então, para você ver que mercado musical não quer dizer nada. É um disco maravilhoso, né? Bom de se ouvir, obscuro, totalmente obscuro, uma banda obscura, né? É um cara que no bastidor detona, voz de filme, de música de filme, é produtor e compositor de bandas famosas, e ele mesmo não conseguiu um lugar ao sol. Mas é uma indicação muito boa também. Eu não sei se esse disco é fácil de encontrar. Esse disco não tem nem para streaming, né? Você vai encontrar só no YouTube. E o terceiro disco que eu vou falar aqui hoje é de uma banda nacional, um disco de 91. É um disco que eu acho que está muito à frente do seu tempo. Formado por 4 músicos muito competentes. Eu falo do Soul of Honor, um disco de uma banda de São Paulo, que é formada... A pessoa aqui mais conhecida desse disco hoje é o Mário Fabre, batera, fantástico, que participou do Titãs, mas tem uma história musical fantástica, uma bateria de mão cheia. O cara toca jazz, o cara toca MPB, samba, e é um baita batera pesado de hard rock e heavy metal, né? Ele tem parentesco com o Confessori, da mesma época, os dois, inclusive, e é uma banda que ela mistura um rock pesado, por incrível que pareça, com instrumentos folclóricos peruanos, né? Flauta, percussão peruana, é formada pelo Mário Fabre na batera, pelo Alex Vidala, que é produtor do disco também, no baixo, o Gonzalez na guitarra e a Ivana F no vocal.
eu acho que está muito além do tempo deles, né? É um disco que tinha um empresário forte bancando, tinha todo o apoio, né, para eles estourarem. Eles mixaram esse disco lá na Califórnia. Esse disco foi lançado pela gravadora Eldorado e fizeram muito poucos shows. Tinha um clipe na MTV. Acho que esse CD está fora de catálogo, mas você encontra 2 clipes e algumas coisas no YouTube. E é curioso, é 91. É um disco produzido no estúdio, né, que era no fundo da casa do Alex Vidala, que é um produtor de mão cheia. Muita gente produziu com ele. Ele também sumiu, nunca mais tive notícia dele. O Mário Fábio está aí tocando, todo mundo sabe. Mas é um disco pesado, com uma bateria maravilhosa. O Alex Vidala no baixo é um dos caras assim que eu falo, nossa, como esse cara toca legal. Ele toca um baixo como se fosse uma guitarra, assim, com uma tão feroz, assim, uma energia que parece que ele está tocando guitarra, uma forma diferente de tocar na palhetada, muito legal. A voz da Ivana F, muito legal, apesar de dar a impressão no disco que efetivamente ela tinha um potencial para ir mais longe com aquela voz dela, uma voz doce, bonita e com potência. Ela canta em português, inglês, espanhol e alemão nesse disco. Então, inclusive, as experimentações aí musicais com os instrumentos peruanos aí, estão até um pouco antes do Sepultura fazer isso, anos depois. Então, por isso que eu acho que eles estavam muito à frente. E realmente, mercadologicamente, não era um som para o Brasil, é um som para os países hispânicos, para os Estados Unidos, mas por uma questão interna da banda, entre eles. A banda se dissolveu logo depois do primeiro disco, fizeram poucos shows no Blackjack, no Aeroanta, mas é um disco para quem gosta de som pesado, com qualidade, e aqui tem inovação, e que infelizmente ficou por ali, o Soul of Honor aqui no Brasil, né, pela gravadora Eldorado. Confiram no YouTube, que vale muito a pena. Fiquem com Deus, um beijão a todos. Keep rocking, guys! Fala aí, Headbangers, amigos e amigas do Rock Pesado. Eu sou o Vitor Rodrigues, vocalista das bandas Tribal Scream e Victorizer. Estou aqui a convite do meu grande amigo Ricardo Batalha para dizer qual ou quais bandas não vingaram no mundo do metal. Eu vou dizer 2 para vocês, aliás, 2 da Alemanha. Um deles é o Vanise, cujo vocalista é irmão do Udo. Lançaram 3 discos maravilhosos, sendo que o segundo é fantástico, infelizmente não vingou. E a outra é o X-Wild, com ex-membros do Run Wild, que se juntaram, também fizeram 3 discos simplesmente fenomenais, mas que também não deram certo. Beleza? A todos aí do programa, o meu forte abraço. Batalha, valeu pelo convite. E vocês aí, fiquem em casa curtindo muito metal, beleza? É isso daí, Headbangers. Cara, toda vez que eu lembro, eu tenho de pensar numa banda que não vingou, que tinha tudo pra vingar, que na verdade começou a virar pra caramba e foi interrompida, não prosperou. Eu lembro do Ark. Eles têm aquele primeiro disco deles, o Ark, mas o Burn the Sun, que foi o segundo, eu acho ele um dos melhores álbuns de heavy metal, assim, sabe? É um dos meus top 10, talvez. É um metal progressivo, né? Só que não é um metal progressivo tipo Dream Theater, é uma coisa de louco. Tem o guitarra do Conception, né? O Jørn Lande. A banda acabou, parece que foi porque o Jørn Lande teve que ir pro Master Plan, que teoricamente oferecia muito mais frutos para ele, mas para mim é uma banda de coração que não foi para frente, que eu sou apaixonado. Puta Deus, quem não conhece deveria ouvir, é foda. Pessoal do programa RMH, falar sobre bandas que poderiam ter vingado. Tem uma banda gravou seu primeiro álbum aí na metade dos anos 80, uma banda do Canadá chamada Sacrifice, uma banda de thrash metal, né? Uma das principais bandas do cenário canadense ali, junto com Razor, Voivod, né? Annihilator, né? Mas uma banda que na época, eu achava que seria aí uma banda do mesmo patamar de Êxodos, do Metallica, enfim, banda muito boa. Inclusive o segundo álbum, For Your Determination, eu acho espetacular, né? Até hoje eu ouço muito, eu gosto das palhetadas, das alavancadas, que eram bem marcantes. Enfim, uma banda que teve seu nome marcado na história do metal mundial ali, da cena canadense, vamos dizer assim, mas não estourou, né? É isso aí. O Sacrifice do Canadá. E aí, eu sou o César Gavan, apresentador do programa Vitrola Verde. Fui convidado pelo Ricardo Batalha para falar de bandas que não vingaram.
E eu fiquei pensando, lembrei de uma banda quando eu era criança ainda, que eu descobri com os meus amigos da rua, que começou a fazer minha cabeça ali. E o nome da banda é Dust. Esse aqui é o segundo álbum deles, de 72. Eles lançaram o primeiro em 71 e esse é o segundo. Eles é uma banda que não vingou, só lançaram 2 álbuns nos anos 70. Assim, uma mistura de hard rock, princípios do punk. Sabe por quê? Porque o baterista é o Mark Bell. Ele que depois entrou nos Ramones, como Mark Ramone. Era um trio de Los Angeles, americano, que tinha Rich Wise na voz e o Kenny Harrison no baixo. E depois que a banda acabou, porque também tinha o letrista também da banda, empresário Kenny Kerner, que compunha com eles, né? A banda não deu certo, não vingou, como é a pauta. O Mark foi para os Ramones anos depois, e o Kenny Kerner produziu junto com o Rich Wise o Kiss. Sim, acredite você, os 2 primeiros álbuns do Kiss, Hotter Than Hell e o Kiss. E o baixista, o Kenny Harrison, simplesmente foi pro Blue Oyster Cult. Não é incrível essa história? Então eu recomendo aqui o Dust, minha banda aqui de bandas que não vingaram, e eu recomendo a faixa Learn to Die, que já dá pra dar uma sacada aí no punk rock e o hard rock aí. Certo? Um abraço pra vocês. Fala galera, beleza? Fábio Hoffman aqui na área, do Hard On. E fui convidado aí pessoal do RMH, né? Carlão, Edu, Batalha aí, para participar desse programa de bandas que poderiam ter vingado. Eu escolhi esta daqui, Cold Sweat, né? Cold Sweat é a banda do Mark Ferrari, que após a saída do Kill ele ficou num hiato sem tocar um tempo e resolveu montar uma banda, né? Voltar ativa no finalzinho dos anos 80, ali em 89 ele montou o Cold Sweat, originalmente com o Oni Logan no vocal, que depois foi pro Lynch Mob. As demos desse disco foram gravadas com o Oni Logan. Eu não sabia dessa história, descobri há pouco tempo, né, que ele tinha sido parte do Cold Sweat. E é curioso, porque eu sempre vi uma similaridade do disco do Lynch Mob, o primeiro, e o Cold Sweat, o Breakout, né? Assim, em termos de sonoridade, etc e tal, eu sempre achei uma coisa muito similar, 2 puta discos, assim. Esse disco Cold Sweat, Breakout, pra mim é uma coletânea, assim, só tem música foda do começo ao fim, e é uma pena, assim, eles não terem vingado, né, porque o que aconteceu ali foi que entrou o grunge e matou todo mundo, começando ali com as bandas, né, de hard aí. Enfim, fica aí minha dica, quem não conhece, procure na internet aí, Spotify, etc e tal, tem, ou vai lá no Animal, Carlão, não sei se tem, é difícil achar esse disco, não sei se foi relançado ou não. Eu achei esse vinilzão aqui lá no Sweden Rock Festival, em uma das minhas passeadas por lá, das 3 vezes que fui, e é isso aí, meu. Ouçam esse play de ponta a ponta com carinho, porque é um puta disco. Falou, galera. E aí galera, aqui quem tá falando é Johan Kisser e eu vim aqui a convite do Ricardo Batalha, do pessoal do programa RMH, para falar de 2 bandas que poderiam e deveriam ter vingado. Eu escolhi 2 bandas nacionais, a primeira vem ali um pouco antes ainda dos anos 70, que é o Som Imaginário, grande banda com grandes músicos, Wagner Tiso, o guitarrista Fredera também tem uma carreira solo espetacular, e o Zé Rodrigues também passou por essa banda, só músico excepcional, o Naná Vasconcelos também chegou a passar por lá. Eles têm um álbum melhor que o outro, eu recomendo muito o Matança do Porco, que é um álbum instrumental, e também um álbum com a capa azul, que só tem no YouTube, que é muito bom, sempre escutei ele muito na minha infância. E a outra banda que eu escolhi é uma banda dos anos 80 que lançou também a Jane Duboc, grande vocalista, que é o Bacamarte. Sou muito fã de um disco deles, chama Depois do Fim, que foi o primeiro disco deles, e também é um nível progressivo, assim, maravilhoso, com guitarras, flautas e também letras muito boas, certo? Então as 2 bandas aqui que deveriam e poderiam ter vingado é o Som Imaginário e o Bacamarte, certo? Valeu, Ricardo Batalha, valeu todo mundo aí do RMH. E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Edson Grazef, bateria vocal do Cosmic Rover aqui, hoje falando sobre uma banda que poderia ter dado muito certo e vingado e não vingou, que é o caso do Savage Grace, tá aqui ó, Savage Grace, banda do cenário speed metal americano do começo dos anos 80, os caras têm 2 álbuns incríveis,
som muito legal, super composições, só que eles tinham um vocalista muito louco chamado Christian Log. Esse cara aprontou uma série de coisas durante a carreira da banda, eu acredito que a banda não tenha vingado por causa disso. Só para vocês terem ideia, em 2005 o Christian foi preso por prática de medicina ilegal nos Estados Unidos. O cara é doidão. Em 2010 a banda tentou voltar com ele no vocal e durante a turnê, durante um festival bem importante na Europa, o cara simplesmente desapareceu. Então é isso aí, conheçam os álbuns. A banda também aparece aqui na coletânea Speed Metal Hell, bem conhecido dos brasileiros. É isso aí, valeu! E aí galera, aqui é Rolando Castelo Júnior, baterista da Patrulha do Espaço, Cache, Aeroblues, Made in Brasil, Inox. Estou aqui a pedido do Ricardo Batalha para o programa RMH para falar sobre bandas que poderiam ter acontecido, né? Vou aproveitar a ocasião que eu estou mascarado aqui e falar sobre uma banda que eu comprei um disquinho, um LP, numa cidadezinha do Texas, acho que foi em 1971. Naquela época a gente comprava muito disco pela capa, né? Essa capa me motivou a comprar, era um trio, chamava Highway Robbery. E era um trio, sei lá, meio na onda do Grand Funk. Eu achei que poderiam ter vingado, mas infelizmente essa banda não vingou. Então essa é a banda que eu escolhi para comentar aqui hoje. Então é isso aí, Highway Robbery, era da gravadora RCA. Então poderia ter acontecido essa banda, mas não aconteceu. Também os caras não tocavam tão bem quanto o Grand Funk, mas era uma banda bastante interessante. É isso aí galera, cuidem-se, usem máscara, lavem as mãozinhas e fiquem em casa se puderem. Um abraço, rock and roll e até mais. Tchau, adiós. Olá pessoal, eu sou o Fábio Chamache, guitarrista das bandas Mythological Cold Towers e Unholy Outlaw. Estou aqui para mencionar uma banda que não vingou, no caso é o Revelation. O Revelation Power Trio formado em Baltimore, 1985, Estados Unidos. A banda começou participando de uma coletânea chamada Dark Passages, ao lado de Cathedral, Solitude Eternal, Saint Vitus, entre outras. A partir daí a banda lançou mais 7 álbuns, inclusive esse que eu estou te mostrando, que é o Yet So Far. A banda executa um doom metal tradicional, com influências de Trouble e Black Sabbath, e também flerta com o progressivo, né, com bandas como Rush. Eu acho que foi por esse motivo que a banda não vingou, porque talvez não agrade a maioria, né, dos fãs de metal, naquela época, no começo dos anos 90. Mas eu gostei muito do estilo da banda, né, flertando do metal com progressivo, e eu também espero que vocês gostem. Stay Doom! Salve, salve galera do RMH, eu sou o Jean Forrer, baterista da banda Laboratory. Estou aqui para falar para vocês a respeito de uma banda que eu acredito que poderia ter vingado um pouco mais. E como baterista, eu escolhi falar do Grip Inc., a banda que o Dave Lombardo formou em 93, depois que ele saiu do Slayer. E na época o Groove Metal estava se popularizando bastante, o Grip Inc. foi rotulado como uma banda de Groove Metal, embora eu enxergue várias características semelhantes aí ao thrash metal do Slayer, principalmente uma música que chama Hostage to Heaven. Existem 2 versões dessa música e nas duas, embora elas sejam bem diferentes, dá pra sacar a vibe do Slayer ali acontecendo. E eu acho que talvez que até essa semelhança com o Slayer pode ter prejudicado um pouco a banda a alavancar, porque por um lado tinham fãs que queriam essa semelhança com o Slayer e torciam o nariz pro lance do Groove Metal, por outro tinham fãs que queriam novidades do Dave Lombardo e torciam o nariz para esse lance da semelhança com o Slayer. E também em 98 o Lombardo começou a tocar com Fantomas, não sei o quanto isso pode ter tirado o foco dele do Grip Inc., mas enfim, ao longo da carreira aí a banda lançou 4 álbuns. Para quem gosta do trabalho do Dave Lombardo, é baterista, recomendo aí conhecer um pouco mais o som dos caras, beleza? Valeu! Oi pessoal, eu sou o Fred Mica, baterista da banda Sun Road, e estou aqui a convite do pessoal da RMH para falar de bandas, excelentes bandas, que por um ou outro motivo acabaram não dando certo. Vamos começar com essa escocesa Heavy Petting, né? Foi até produzida pelo Brian May, guitarrista do Queen. Lançou esse excelente álbum pela Polydor no Brasil e acabaram os outros 2 álbuns subsequentes não vingando, eles adentraram mais um pop rock. Temos essa banda americana Cobra,
lançou esse único álbum, né? E o pessoal debandou. Jimmy Jameson foi por Survivor e 2 integrantes, guitarrista e baixista, foram para Suicide Cross. É um bom motivo, né? E por fim, essa russa, Gorky Park, tocou até no Music Rock Festival, esse aqui é o álbum de estreia da banda. Abriu o show do Bon Jovi, Cinderella, Skid Row, e os outros 2 álbuns também não deram certo. Hello galera, aqui quem tá falando é Tibesso, vocalista do Asno, e fui convidada aqui pro pessoal do RMH para dar um depoimento sobre as bandas que poderiam vingar e não vingaram. Como vocês sabem, eu acompanhei várias gerações de rock nacional, então eu vou falar de uma banda de rock nacional que foi muito importante nos anos 80, que tinha tudo para vingar e não vingou. A banda é o Inox. Não sei se vocês lembram dessa banda, que tinha tudo para dar certo. Ótimos músicos, entre eles o Paul Heavy Toledo, que é o Paulinho em Toledo do É Noise, o Rolando Castelo Júnior na batera, que é um puta de um batera. Eles assinaram pela Epic e lançaram um LP incrível em 1986, que não deu em nada. No final, não deu em nada. Foi esse chamado pelo produtor Luiz Carlos Maluli, que era um baita de um produtor na época, e para quem lembra, para gravar naquela época, você tinha que ter as grandes gravadoras atrás. E a Epic era um selo incrível e tinha tudo para dar certo. Eu não sei o que aconteceu com essa banda, então a minha banda, que eu recomendo para vocês, é o Inox, a faixa é Ranger, que tá no YouTube. Vai lá que é mó som. Valeu, gente. Obrigada. Yes! Uma banda que poderia ter vingado é a Vocífera, que é uma banda formada só por mulheres lá do Nordeste. Elas tinham uma representação muito forte para a cena feminina, e isso foi uma grande perda pra gente, não só da cena do Nordeste, mas do Brasil inteiro. É uma banda que eu gosto muito e espero realmente que elas voltem um dia, porque elas faziam um thrash metal com death metal, que é o meu estilo favorito, representavam muito bem. Elas tiveram uma troca de vocalista e logo depois disso, não muito tempo depois, elas já anunciaram aí, não sei se uma pausa ou um fim, mas esperamos que elas retornem, porque elas faziam um trabalho muito bem feito, muito honesto e com muita garra, sabe? Então é uma pena essa banda não ter vingado, que poderia muito ter vingado, com certeza. Salve rapaziada do RMH, tudo beleza? Meu nome é João Messias e a pedido do Ricardo Batalha, vou comentar aqui brevemente sobre uma banda que lançou um puta de um trampo e acabou não dando certo. E eu fiquei pensando em algumas coisas e me veio à mente esse trabalho aqui, ó. Trabalho da banda capixaba Fossatery, Obscure Feelings. Ele foi lançado em 1994 e eles faziam um death thrash muito bem cadenciado, pesado, sabe? Tudo mesclado nos momentos certos. Principalmente para quem gosta da velha escola do metal, de Sodom, Creator, Exodus, Venom, até Bathory você pode achar no som dos caras. Foi um disco muito bem sacado, mas talvez por estarmos em 1994, num outro momento da música, o lance não rolou. Mas fica o registro histórico, fica pro acervo, quem puder conhecer, é uma ótima sugestão. Muito obrigado, Ricardo Batalha, muito obrigado, Carlão, muito obrigado, galera do RMH. Cuidem-se, rapaziada, e fiquem bem. Fala, galera do RMH, Rafael Agostino, do Armored Dawn, Dr. Phoebus, Elevenber. Vamos falar de uma banda que não vingou da Suécia, diretamente de Estocolmo. O Memento Mori, banda que contava com Mike Weed nas guitarras, tocou no Merciful Fate, toca até hoje no King Diamond. Snowy Shaw na batera, também tocou com Merciful Fate, King Diamond, Therion. E Messiah Marcolin, grande vocalista do Candlemass. Uma banda com apenas 4 discos lançados, um deles o Messiah nem participou, é um disco fantástico, La Danse Macabre. É uma banda de doom metal, com influências de power metal, música clássica, se iniciou nos anos 90 e terminou também no final dos anos 90. Acho que por conta desses músicos terem várias outras bandas grandes, acabou não vingando. Infelizmente, para mim uma das melhores bandas de doom, porque tinha esse diferencial de ser mais técnico, o Memento Mori. Fala galera do programa RMH, beleza? Renato Menezes da rádio web Stay Rock Brasil. Estou aqui para participar devido a um grande convite aí do
mestre Ricardo Batalha, né? Que é a nossa enciclopédia aí do hard heavy metal desse país. E hoje eu estou aqui numa missão para dizer quais bandas não vingaram, tá? Olha que eu cheguei a pensar em algumas, mas hoje eu vou ficar com essa aqui, ó. Icon, cara. O Icon, né, que é uma banda dos Estados Unidos, formada em 1981, que lançou esse álbum em 1984, né, que não teve uma boa vendagem, e já no segundo álbum eles até com os produtores executivos da banda vieram com uma proposta mais comercial, que é o álbum Night of the Crime, que é um bom álbum também, que eu gosto. E é engraçado, né, porque o Icon só tem 4 discos lançados durante sua discografia, né, e realmente é uma banda que eu gosto, que eu acho que não vingou, meu velho. Então é isso aí, agradeço a minha participação aí, grande abraço a todos, se cuidem, stay rock. Olá, amigos do RMH, Carlão, Batalha, Edu, amigos de tantos anos nessa nossa jornada. O RMH tem trazido muita informação bacana e entretenimento para todo mundo. E essa ideia de falar sobre bandas que foram pouco valorizadas, eu queria falar não só de uma, mas de duas. Tem o INT, fantástica banda que eu curto muito, com músicas maravilhosas, bem estruturadas, bem elaboradas, com arranjos maravilhosos e voz e guitarra, e não preciso nem falar o quanto que o Menekhet é bom. E tem uma outra situação que é gravíssima, que é de um rapaz chamado Graham Bonnet, o nosso James Dean. Ele é um cara que, além de uma voz fantástica, eu não conheço nenhum, desafio qualquer um de vocês, me falem, quem tocou com Blackmore, Michael Schenker, Malmsteen e Steve Vai? Eu não conheço. E o repertório, todos os álbuns são muito bons, os primeiros álbuns do Alcatraz, Disturbing the Peace com Steve Vai, que é aquilo? Então, um grande abraço a todos, sigam no programa, valeu! Olá, meu nome é Tony Babalu, eu fui convidado pelo Ricardo Batalha, RMH, sobre bandas que quase fizeram sucesso. E o que me veio à cabeça é uma banda chamada Captain Beyond. Captain Beyond foi uma banda formada pelo guitarrista e pelo baixista do Iron Butterfly, mais o batera do Johnny Winter e o primeiro cantor do Deep Purple, fundador da banda, Rod Evans. Lançaram um disco sensacional em 1972 com uma capa linda, em homenagem, ou melhor, dedicado ao Duane Allman, do Allman Brothers, que tinha falecido em 71, um ano antes, e que era fã ardoroso da banda, tendo sido inclusive quem apresentou os caras para a gravadora. Descasso, bandaça, ficou todo mundo esperando, era para acontecer, mas não aconteceu mais nada. Meu exemplo é esse, Captain Beyond. Fala galera, Rodrigo Flauzino aqui, prazer participar do RMH. Então vamos pensar assim, uma banda que não vingou no sentido de ser top, porque assim, essa banda que eu quero falar, que é o Y&T, eles têm uma legião de fãs e tudo mais, só que assim, eles começaram lá no meio dos anos 70 e muitas bandas vieram depois que ficaram muito maiores que eles. Caso de, sei lá, Rat, Motley Crue, Metallica, Guns N' Roses, né? Tanto é que tem até depoimento do próprio Lars Ulrich, bem antes de Metallica, quando ele estava conhecendo a cena, o que estava rolando na Bay Area, inclusive, ele foi lá num show dessa banda que chamava Yesterday and Today, depois se tornou Y&T. A real é que eles têm excelentes álbuns, Dave Menekhet, excelente cantor e guitarrista, então eles estão ainda fazendo som, vale a pena conferir, bandaça, Y&T. Fala aí, beleza? Eu sou Maurício Amaral, o guitarrista das bandas Antares e Decreto Sem Lei. Obrigado pelo convite para participar dessa sessão das bandas que poderiam ter virado, que achei bem legal, porque você tem que ficar pensando quais as bandas poderiam ter virado, né? Bom, e a banda que eu escolhi é essa daqui, ó. É o Crossfire, essa banda da Bélgica, que atuou nos anos 80. Claro que a banda teve um período que ela virou, né? Ela lançou 3 discos em pouco tempo, só que infelizmente a banda acabou nos anos 80. Então, eu acho que seria legal se a banda tivesse virado por mais tempo, tivesse feito mais álbuns, tivesse tido a oportunidade de tocar aqui no Brasil.
Então, por isso que eu escolhi o Crossfire, porque é uma banda bem legal, uma banda dos anos 80, e deveria ter virado por mais tempo aí para que a gente pudesse ter aproveitado a carreira dela por mais tempo. Beleza? Valeu, obrigado pela oportunidade. Olá, meu nome é Sônia Fanin, eu sou apresentadora do programa Heavy Road da Dark Radio Brasil e recebi o convite do Ricardo Batalha para poder falar sobre bandas que poderiam ter vingado. Muito bem, eu tenho duas bandas. A primeira banda é Astaroth, banda de heavy metal nacional, canta em português. Para mim sempre foi referência. São oriundos da região sul do país. Astaroth teve o início da sua carreira em 82, porém, em 86, que lançaram o seu primeiro álbum intitulado Na Luz da Conquista, que foi um álbum aclamado por muitos, inclusive sendo considerado um dos primeiros álbuns de heavy metal a serem lançados do material em vinil. Porém, a banda continuou com as suas atividades em meados de 88 e encerraram a sua carreira neste período, no final da década de 80. Bom, nunca mais ouviu-se falar sobre reunião da banda, sobre o retorno, da mesma, se eles poderiam, enfim, relançar algum material novo, nada. Porém, houve um relançamento remasterizado na Luz da Conquista, mas isso não quis dizer que a banda de fato retornou. Bom, a segunda banda que eu acho que poderia ter vingado, e não foi, infelizmente, foi Sortilège, que é uma banda francesa, Voilà France. E a banda, ela é, para mim, tradicionalíssima no heavy metal, é muito cult, e eu gosto muito de Sortilège. Eles tiveram início, na carreira na década de 80 também, e durante um período lançaram vários álbuns, dentre eles Metamorfose, que eu gosto bastante, e para mim sempre foi referência de heavy metal mundial, e inclusive mostraram muito potencial em seguir com a carreira, mas por motivos maiores a banda em 88 encerrou as suas atividades, 86, desculpa, encerrou as suas atividades e nunca mais ouviu-se falar. Bom, essas foram as duas dicas sobre bandas que poderiam ter vingado e não foram. Valeu! Alô galera, eu sou o Caio Flávio, músico aqui de São Paulo. No segmento rock participei com a banda Made in Brasil do disco Pauliceia Desvairada, onde era o solista. Bom, primeiramente gostaria de deixar um abraço afetuoso ao Ricardo Batalha do programa RMH. Sobre a pergunta que bandas poderiam ter vingado, a primeira citaria uma banda que eu participei, o Estilhaço. Gravamos 2 compactos simples por volta de 1977 e participaram comigo Cláudio Savieto, em memória, e Roberto Miranda. Nos acompanhavam também o Edu Rocha na bateria e o Zé Português no baixo, que eram músicos da outra banda que eu gostaria de falar que não vingou, que é o Sindicato. Que os componentes eram o Tadeu Passarelli, o Dick Petra, que é o pseudônimo do ator Ricardo Petralha, e na época também o Gigante Brasil, que era o percussionista. Então, o Estilhaço, o Sindicato, e de quebra também falaria do Moto Perpétuo, que foi a primeira banda do Guilherme Arantes. Muito obrigado pela oportunidade e espero que eu tenha colaborado. Deus abençoe a todos com muita saúde. Obrigado. Oi pessoal, eu sou a Patrícia da Classic Metal Records. Fui convidada para falar sobre bandas que não vingaram. No caso eu trouxe o Wasteland, que é uma banda formada por ex-membro do Gaskin, da New Wave of British Heavy Metal, formada pelo baixista Steph e o vocalista Mickey. Eles formaram essa banda, Wasteland, começaram a fazer vários shows que foram até sold out, até que conseguiram um contrato com a gravadora Expulsion Records e gravaram esse álbum See You in Heaven. Na época, em 83, saiu com 2 capas e recentemente saiu em CD aqui no Brasil. Na época, em 83, 84, eles fizeram alguns shows e a crítica especializada estava elogiando bastante.
mas eles esperavam uma turnê grandiosa e um novo contrato, coisa que não aconteceu. Então, também houve que a gravadora fechou e, enfim, a banda acabou, mas recomendamos. Ace Lane, é isso aí. E aí, rapaziada, eu sou o Pepe Bueno e vim falar aqui de uma banda que tinha de tudo pra vingar, mas não vingou nos Estados Unidos e no mundo, que são os Freewheelers. Eles lançaram 3 discos e o disco onde eles quase vingaram é o Waiting for George, de 1996. É interessante que o nome Waiting for George vem do George Draculias, que é o cara que foi o produtor dos 2 primeiros discos do Black Rose, que fez a banda estourar. E eles estavam esperando o George Draculias terminar de trabalhar com o Black Rose para poder lançar esse disco. O disco é fantástico, tem o Luther Dixon, que é o guitarrista, cantor e compositor, e um pianista, um cara que toca Hammond. A voz do Luther Dixon é bem parecida com a do Joe Cocker. Vale a pena conferir aí. Fica a dica. Fala galera do RMH, Renato Domingos aqui do Armada. Antes de tudo eu queria agradecer o Ricardo Batalha e o Carlão pelo convite. E é isso aí. Antes de falar da banda que eu escolhi, eu queria falar de um cara que vocês até abordaram no canal aqui, que é o Matt Sinner, que é um baixista, produtor, cantor alemão, que ele até vingou na verdade, mas talvez ele tenha se portado um pouco mais do que ele vingou. Mas isso é uma outra história, só para deixar registrado aqui. A banda que eu escolhi na verdade é uma banda brasileira, que é o Tuatha de Danann, que é uma banda que no final dos anos 90 lançou um EP bacana, né, que eles são lá de Varginha, mas teve uma repercussão legal, rápido, em São Paulo, no Rio de Janeiro e tudo mais. E é uma banda que, de um certo modo, eles faziam algo diferente do que as bandas brasileiras faziam, né? A gente sempre teve a época ou do power, ou do sinfônico, ou do thrash, e eles vinham na contramão, pelo menos existiam poucas bandas na época que faziam o som que eles faziam, né? E depois vieram outras, tal, mas na época era um tanto original. E a banda foi crescendo, lançou um segundo trabalho, um terceiro, e sempre evoluindo musicalmente, na produção e tudo mais. E daí lançaram um trabalho chamado Trova de Danu, se eu não me engano, e tocaram no Wacken em 2005, eu acho. E isso era muito legal, porque era uma banda que podia estar lado a lado com as bandas grandes e tudo mais. Mas depois disso acabou entrando no hiato e não lançou mais nada, não trabalharam no mercado europeu, enfim. É uma pena que isso não tenha seguido mais pra frente, né? Só voltaram a lançar um trabalho depois de 2012, 2010, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira é uma banda que tá aí nas grandes bandas do metal nacional. Aqui todo mundo conhece, é bem bacana, mas é uma pena que poderia ter ido mais longe na época, principalmente. E é isso. Recado dado, valeu a todo mundo, abraço. Salve Headbangers, beleza? Eduardo Magu, da banda Maledetos. Fui convidado pela RMH para falar de uma das bandas que poderiam ter virado e não virou. Gostaria de falar do Chemical, que eu tenho muito apreço, pude acompanhar eles no início da carreira lá, né? 80 e pouco, 87 lá mais ou menos, 88. Na verdade chamava Mega Trash, depois virou Sorcery e fazia um trashão nervoso com muita qualidade técnica já pra época. Por algum motivo eles não deram sequência no trabalho, né? Não sei ao certo o que ocorreu. E aí o Alex, que era guitarra e vocal, acabou montando o Zero Vision. Lançou um EP e 2 CDs aí, né? Até pela Roadrunner. E também não deram sequência. Voltaram com a proposta inicial lá do Sorcery, Mega Trash lá, só que com o nome de Chemical. E pra quem gosta de um trash trabalhado, sem frescura e com muita qualidade, vai curtir. Eu tenho particularmente um apreço grande pela Chemical Disease, que é da época, 80 e pouco. Se vocês escutarem, vocês vão ver como já era bom na época. E a Police Treatment, são fantásticas, tá? Eles lançaram esse CD somente na linha digital. Você vai achar ele lá no YouTube, lá, Chemical New Dimension. Procurem que vale a pena, beleza? Um grande abraço. Oi, o Márcio Kayama aqui, a convite do Ricardo Batalha e do Carlão. Tô aqui para dar um pitaco de uma banda maravilhosa que vale a pena ser digerida, entendida. Para os guitarristas é uma puta de uma aula de guitarra. O Shotgun Messiah,
Banda do guitarrista Harry Cody, uma banda sueca, né? Lançou discos icônicos no final dos anos 80 para 90, só que ficaram muito restritos aos fãs, né? Aos pessoal que ouviu na época, ou quem se interessou por guitarra mais hard rock, virtuose, depois a molecada acabou também redescobrindo eles. O próprio Harry Cody é um cara que eu acho um crime ele não ter discos solos, não estar mais ativo. Ele fez participações muito legais junto nos discos do Stuart Hahn, nos discos também do Tom Waits, mas é um cara que com certeza acrescentaria muito para a cena estando ativo. Então fica a minha dica aí, Shotgun Messiah. O Second Coming é um disco indispensável para os fãs de guitarra em geral. Salve Batalha, salve Carlão. Agradecendo aí o convite de participar aí do RMH, muito bacana aí. Bom, falar aqui de uma banda que, na verdade, não sei bem se não decolou, né? Na verdade, eu acho que faltou aí um pouco para eles estourarem bacana. É uma banda nacional, uma banda de Porto Alegre lá, o Híbria, foi formada em 96. Eu, inclusive, tenho um álbum aqui que eu curto muito, que é o The School Collectors, né? Bem bacana esse álbum. Na verdade, assim, a banda, acho que em 2017, teve uma debandada aí, saiu o vocalista, o Yuri Sanson, acho que é assim que fala. E acho que 2 guitarristas, então acabou tendo essa coisa que acaba, querendo ou não, dando né, a banda. Não sei, uma pena aí, uma banda bacana, parece que eles estão aí logo mais voltando ativa aí com uma nova formação, eu espero. Banda que merecia decolar aí, muito. Valeu!